Olá, pessoal, tudo bem? Sou o professor Edson Moisés, professor de língua portuguesa e literatura, e estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre a cultura do cancelamento, né? Que é um nome que a gente dá a um fenômeno muito contemporâneo que diz respeito à anulação não só virtual, mas também social de pessoas que, por algum motivo, tenham transgredido convenções sociais ou mesmo aspectos legais que estão previstos na nossa legislação e, por consequência, nós temos um desejo de efetivar uma suposta justiça, expondo e cancelando essas pessoas lá no ambiente virtual. Bom, essa discussão toda traz para nós alguns pontos de extremo interesse, de reflexão, e eu considero que eles são importantes para a nossa criticidade. Portanto, durante a nossa conversa, durante a nossa reflexão, nosso diálogo, eu vou tratar de alguns tópicos bem importantes, alguns conceitos básicos que estão relacionados a essa problemática, tá? Bom, como primeiro momento, eu gostaria de refletir com vocês a respeito do nosso contexto histórico, do nosso contexto social, que tem, obviamente, impactos diretos nesse fenômeno que chamamos de cultura do cancelamento. Bom, estamos numa modernidade, né? Uma modernidade tardia que tem por característica principal uma alta intensidade nas nossas experiências cotidianas. Dentre essas experiências, o recebimento constante de informações, de notícias lá pelas redes sociais, sobretudo pelo WhatsApp. Nós costumeiramente recebemos notícias, seja lá no grupo da família ou recebendo uma mensagem individual que trazem para nós situações, fatos do cotidiano social. E esses fatos, por muitas vezes, nos deixam com inquietações, com indignações e um sentimento lá de revolta. Diante disso, nós assumimos uma postura de tentar estabelecer uma justiça a todo e qualquer custo, né? Mas, ao fazermos isso, precisamos de uma certa hesitação, pois, ao buscar a justiça a todo e qualquer custo, podemos, na verdade, estar cometendo mais uma falha, mais uma transgressão social ou mesmo uma transgressão legal, né? Uma transgressão que tem a ver com a nossa legislação e aquilo que está previsto na legalidade. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Bom, eu vou dar dois exemplos concretos, né, que servem para ilustrar essa reflexão. O primeiro deles tem a ver com a separação de um casal famoso nas redes sociais e que, após, né, o distanciamento entre os dois, tivemos lá a formação de duas equipes, de espécies de torcidas, né, para lado A, para lado B, e tivemos uma disputa de postagens nos comentários, né, dessas notícias de separação do casal. Nessas postagens, as pessoas criaram, né, argumentos, motivos, lá, justificativas para a defesa do A ou do B. E até aí, nada de grave, nada de especial, até porque foi mais uma situação em que os navegantes da internet se colocaram numa situação de juiz, né, de avaliador da vida privada, obviamente. E aí uma discussão que nós podemos até ter no futuro é essa entre vida privada e vida pública. Mas vamos, por enquanto, nos deter ao nosso próprio comportamento das redes sociais. Como eu dizia, nessa avaliação que as pessoas fizeram, né, da separação do casal, tudo bem, se criou um atrito, se criou um conflito, uma tensão entre dois grupos de torcida, tranquilo. Mas nós temos outras situações que trazem ainda mais problemáticas e ainda mais danos sociais. Darei um exemplo também concreto. Tivemos nas últimas semanas a exposição de dados pessoais, nome completo, endereço, número de CPF, RG, de pessoas que estariam supostamente burlando os critérios estabelecidos para a reserva de vagas em universidades, em instituições de ensino superior para negros ou descendentes de indígenas. E aí, nós tivemos, por meio de um exposed, né, a exposição de outra figura, a exposição do comportamento de alguém,
há um conjunto de publicações de pessoas avaliando essa suposta transgressão e citando e já tratando de estabelecer um veredito de conduta para os acusados, né? Quais são os riscos dessa precipitação toda? Os riscos, como eu antecipei agora há pouco, estão na criação de uma outra ilegalidade, né? Que está exatamente nessa postura de expor pessoas. Existe um grande risco nisso, porque nós estamos, como falei, nos precipitando demais, não respeitando etapas processuais que estão previstas na nossa legislação. Então, nesse caso, se tem uma desconsideração do pressuposto de inocência das pessoas, para, na verdade, entrar aí como protagonista, né, a ideia e a visão de que o outro ele é culpado de antemão, sem qualquer etapa de investigação ou mesmo de apuração dos fatos. A internet tem algo muito semelhante com um diálogo que aparece lá no filme Tropa de Elite, né, a respeito da conduta do batalhão, né, do grupo de operações especiais. Primeiro atirar e depois perguntar quem está envolvido, como as coisas aconteceram. Então, primeiro atira, depois pergunta, é o que representa melhor a postura de alguns usuários no ambiente virtual. Isso traz consequências legais, na medida que nós poderíamos ter esses comentaristas responsabilizados pelos atos praticados. E também nós temos consequências e danos psicológicos para aqueles sujeitos que, porventura, tenham sido expostos na rede social e, após uma investigação, constatada lá a inocência desses indivíduos. E aí nós temos um dano não só psicológico, mas também social, que é, detalhe, irreparável, né? O dano social ele é aquele dano que é mais complexo, né, de ser apagado, de ser ajustado, de ser reparado. Então, essa nossa atuação dentro da rede social é uma atuação que exige de nós cada vez mais responsabilidade, né? A gente não pode atuar nesse contexto, nesse ambiente, com o princípio lá da liberdade de expressão, mesmo porque esse princípio de liberdade de expressão não é ilimitado. Ele está condicionado, obviamente, a todos os contratos estabelecidos socialmente. Então, eu posso dizer aquilo que eu desejo, mas, em contrapartida, eu preciso me responsabilizar pelo que produzo, né? Então, é necessário que a gente reflita a respeito disso, entendendo também que nessas situações de exposed ou de posterior cancelamento do sujeito, nós temos um tipo de fenômeno que pode atingir a qualquer um de nós. Lembrando sempre que nós somos sujeitos complexos, somos sujeitos de contradições, não somos sujeitos de antagonismos bem estabelecidos, não somos plenamente sujeitos de bondade, nem sujeitos de maldade, somos sujeitos de complexidade. Então é necessário observar que o ser humano ele é constituído pelas diferentes experiências pelas quais passa ao longo da vida. Detalhe, alguns de vocês podem estar pensando, professor, então quer dizer que a gente vai passar pano para aqueles que burlaram as regras de um processo seletivo, ou para aqueles que tiveram um comportamento racista, homofóbico, machista dentro das redes sociais, ou mesmo fora das redes sociais? Não, de modo algum. Esses comportamentos, eles precisam ser rejeitados, precisam ser combatidos, precisam de um discurso que se coloque em uma posição de antagonismo em relação a eles e que os desconstrua. Mas essa postura de desconstrução passa, primeiro, por uma responsabilidade consigo mesmo. É no sentido de uma autopreservação. Lembrem que as redes sociais, de modo geral, não são espaços que vão permitir qualquer tipo de postura, qualquer tipo de conduta. E aí, para a gente finalizar essa discussão, essa reflexão, é importante observar que, ao expor alguém na rede social, nós estamos tendo um comportamento análogo ao comportamento de linchamento. Então é importante perceber que o exposed é, na verdade, um momento de linchamento público em que nós atiramos batatas e tomates podres nas pessoas que estão colocadas nessa praça pública virtual. E esse tipo de prática não representa nenhum início, nenhuma abertura de processo legal de investigação e de posterior julgamento e condenação
dos suspeitos. Então, na boa intenção de efetivar justiça, nós podemos, na verdade, estar multiplicando os casos de ilegalidade. Bom, então eu espero que com essa discussão nós tenhamos agora mais responsabilidade com aquilo que publicamos na internet e zelo e empatia por todos os sujeitos. E quando for necessário, sim, devemos assumir uma postura de desconstrução de discursos de violência, mas lembrando sempre de não nos colocarmos em uma situação de exposição, autoexposição e nem de fragilidade. Eu sou o professor Edson Moisés e fico à disposição para outras conversas e reflexões sobre temas da atualidade. Um grande abraço e eu desejo que vocês fiquem muito bem. Tchau, tchau!